nesse momento aí, a gente tinha até um problema com o time reserva. Você pode contar. Como é que eram os treinos entre o reserva e o titular? O que acabava acontecendo? Era briga interna ali. Nossa, doida. era difícil demais. Não podia perder pra ninguém, perdia pra alguém, dava briga antes do CBLOL. Era difícil. O Dioco, ele Fala o que tinha... eu fazia. Vai. O Dioco, ele tinha uma ideia genial, né? Que o Dioco, ele achava que isso era genial. Você botar o time reserva, que a gente ganhava praticamente todos os treinos do time principal. Ele teve a ideia genial que nos dias de CBLOL, vocês iam acordar antes de ir pro stage e iam jogar contra o time reserva. Aí eles perdiam antes do jogo de CBLOL e saíam brigando pra ir jogar o CBLOL. Imagina que caralho, Diogo. Vamos com calma. Que tem um contexto. Nessa época, assiste muito rock. Não, eu comecei... Você quer que o cara apanhe tanto e transcenda no 10º round. Eles começaram a ganhar, mas depois, no começo o time titular batia no reserva. E qual que era a ideia de você ter isso? Eu conversei com o coach de fora e todos eles falavam que era muito comum eles terem um aquecimento com o time reserva antes. Isso era comum, né? Só que os caras batiam no reserva, né? Então, mas no começo o time titular batia no reserva. Mas, o que foi acontecendo? É que ele contando desse jeito que ele contou, ficou horrível. Mas aí é a verdade do convidado. Não, mas aí vem o que aconteceu. Você pode olhar a tabela do Lowpedia se você quiser ver. No começo, a PRG tava muito bem. Chegou a ficar primeiro antes do carnaval. Teve o carnaval, coisas aconteceram. Isso aí não vem ao caso, mas muita coisa aconteceu no carnaval desse ano aí. E na volta do carnaval, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo. E aí foi quando eles começaram a ganhar. Só que é o tipo de coisa que deu certo até ali, metodologia, você tem um aquecimento no dia de CBLOL. E você não vai parar o método só porque deu errado uma, duas vezes. Porra, entendeu? eu parava pra caralho, Não, meu irmão, mas você parou. tá doido? Até o dia que... Teve um dia que a gente parou. Que aí chegou... Eu posso até falar. Qual foi o dia da van? Por favor, contar, relate. Não, você, Diogo. Seu Tá nas convidado. suas mãos, Diogo. Era começou, sua... cara. Como assim? Não. Quero ser o mesmo ponto de vista. Eram os participantes do Diogo ali. Vai ali. Ele ficava rindo o tempo inteiro, ele ficava só rindo. Cara, o Diogo... A gente tinha jogado... Aí aconteceu alguma coisa que o Minerva, o Goku e o Lusca tinham brigado. Na hora de ir pro CBLOL. Pra variar. O que aconteceu? Todo mundo... A van do CBLOL, na época, o CBLOL mandava uma van nas GHs, buscar os players, né? Aí todo mundo dentro da van, cadê o Goku? Não acho o Goku, aí vai ver o Goku tá... o Goku tá de pijama, sentado na sala. Oxi! Falando, eu não vou jogar com eles, não vou pro CBLOL. Aí eu falei, que? Que the fuck? Como assim? Era essas brigas que aconteciam Esse dia antes não teve do aquecimento, negócio. tá vendo? Já não tinha aquecimento nessa época. Claro que não teve aquecimento, o cara não queria nem jogar o CBLOL, porra. Teve um jogo. Ah, teve um jogo, é verdade. Teve um Ele deu jogo. problema. Foi Zoe do Lynx, eu lembrei agora. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que teve um jogo, e nesse jogo eles brigaram, aí não teve mais, e você tem foi uma ideia, pro negócio. Não, você vai me dar Não o vou crédito. jogar. Agora eu lembrei, você vai me dar o crédito, eu tenho que ser dado. O que eu fazia também? A gente simulava draft com o time reserva na noite anterior. E aí vocês, time reserva, jogavam com o que eu achava que os caras iam jogar no dia. Sim. E a gente draftava de acordo e eu acertava quase sempre. A matchup exatamente igual que todo mundo ia ter. E aí os caras apanhavam. E os caras apanhavam, só que diferente, mas chegava no stage, era bom pra eles. Geralmente eles estavam vindo aquecidos, eles já sabiam que iam enfrentar. Tinha muitas vezes que, principalmente o Goku e o Sky, principalmente o Sky Bart, que ele errava um bagulho, ele vinha falando na van, pô, essa matchup precisa acontecer, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu não tava prestando atenção nisso. E ele com o FNB eram muito próximos, né? Então, acabava que esse aquecimento mais ajudava, que obviamente atrapalhava. Lógico que, pra fazer isso, era um momento de 2016, gente, eram experimentos. Hoje, provavelmente eu não faria isso dessa forma. Eu acho que tem outras maneiras de você aquecer. Mas eu não tinha nenhum outro time no horário, né? E a gente tinha um problema logístico também na PRG, que era muito longe. Era muito longe. Pô, mas assim, a PRG, pelo que você relatou aqui até agora, foi sua primeira experiência como time. Foi. Você, então, se parar pra pensar, o seu primeiro time da vida, tirando aquele lá que você tentou fazer ir pro acesso, foi um time profissional. Sim. Você começou a sua carreira competitiva já com uma game house, já chegando num ponto forte. Assim, né? Isso é uma coisa muito rara no cenário de esporte eletrônico. Né? Nesse quesito lá era muito bom, né? Tipo, a gente tinha almoço, janta, tinha tudo certinho lá. Tinha os quartos, então o computador na época também acho que era muito bom, né? Pra época era, A gente tinha o monitor lá, era aquele Bank já, o melhor de todos pra que época tinha. sensacional, o PRG. Então a GH, a estrutura sempre, tipo, já foi muito boa logo de cara, assim, sabe? Mas eu não vou mentir, que eu falei que era difícil fazer esse programa de hoje, é porque tem muita coisa engraçada dessa época. Eu acho que de todos os times que eu passei até hoje... É que era muita gente, toda vez que juntou muita gente... Não tem jeito, como. cara. Não. Você passou quanto tempo lá, você lembra? Você ficou mais que eu, porque eu saí depois pra ir pra PEN. Eu fiquei
Você foi pra PEN depois. Foi 16 isso que você falou, né? Não. Não, foi mais pra frente. Não, 16 foi 19, mais pra frente. Tá. Então foi. uns 2 aninhos, se pá. 17. Não, porque você foi pra Red. Não, eu fiquei pouco tempo. Foi 18, eu acho. Eu fiquei um split só, acho. Você então foi pouco saiu tempo. junto comigo depois? Saiu eu, o FNB e o Boca pro Santos. Ah, é. Então, é que a história dele tem esse detalhe do Santos. Mas a parte que eu ia falar que era engraçada é porque eu tenho na minha memória o Trigo falando várias frases muito características da época. Por exemplo, eu tenho você falando lincótico toda hora. E quando eu olho pra ele, essas frases vêm na cabeça. E principalmente Gods, que era do Sky Bart. Não tem... Gente, não o tem Sky como. fala isso até hoje, ele tava na PEN Academy, né, Meu split Deus do passado. céu. Ele falava toda vez, ele sempre mandava mensagem falando não sei o que lá e ele terminava Gods. E pra ele, eu acho que foi muito emblemático isso, porque foi um momento que ele lidou com jogadores muito experientes, mas também com jogadores com muitos maneirismos, né? Olha o time que você tava entrando, o primeiro time. Não, só tinha louco. Literalmente só tinha maluco. Era no time. professor Minerva, Nossa, Sky, Lynx. Lusca, Lynx, Lima, FNB Só problema. e o Boca. Não salva problema. nenhum. É tudo louco. Não salva nenhum. Só problema. Literalmente Todos todos. são loucos. Todos são malucos. Experiência diferente. O que é que você mais absorveu dessa época? Como lidar psicologicamente com o time? Que você passou Não, 6 eu acho- mesezinhos? Eu acho que foi muito pouco tempo, acho que foi mais pra eu ter uma noção de como funcionavam as coisas, sabe? Tipo, como era um time, como era jogar em um time, sabe? Como era a comunicação, porque você joga solo kill, principalmente nessa época, você não sabia nada, você só clicava ali com o botãozinho direito lá, tentava matar os bonecos e acabou, você achava que o LoL era isso. E aí você vê que o LoL não era isso. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, o Diogo, ele fazia faculdade ainda, né? Você tava terminando, não sei lá Tava o que ainda eu na tava faculdade. fazendo, né? Ele ficava lá em Minas, aí ele ia só de sábado e domingo pra GH, que era quando você não tava estudando. Às vezes sexta, né? Dependendo do dia. Aí eu lembro que o Diogo chegou um dia, tipo, era sábado ou domingo, 7 horas da manhã, aí eu tava acordado, aí ele puxou o HDzinho externo do Diogo, né? O Diogo, ele tem tudo que você Agora- quiser agora saber, eu tenho tem lá no 4 HD HDs. externo do Djokovic. Ele tem tudo. Aí ele sentou e ele falou, ó, vou te ensinar algumas coisas aqui. Ele sentou, ele botou lá na telinha dele, tempo, pressão, visão, e eu, Ação. nossa senhora, não é só clicar com o botão direito, Pô, não. imagina, jogar ele no meio da situação. Ia ser... Porque você era o único que tinha chegado do nada pra um profissional ou outros meninos dessa escalação também estavam nessa? Eu e o FNB, né? Você é FNB. Só que O Lynx, ele também, mas ele já tinha passado em Pela outros PEN, times pela que PEN. queriam ele, Uhum. Ele já tinha ficado um tempo na PEN, então ele já tinha, tipo, Eu tinha convivido uma noção. com as pessoas, Sim, sabe? sim. Ter tido a rotina um pouquinho. Uma noção, uma imersão. De Você lembra disso, profissional. né? É impressionante. Que eu fiz isso com você e com a FNB especificamente. Eu tinha muita certeza de que você estava muito cruz pela conversa, entendeu? E, pô, é muito difícil, né? Imagina você colocar pra conversar com o Minerva. E o Minerva amassava. Tipo, se você chegasse pra conversar com o Minerva sem argumento, ele te amassava no argumento. É bagulho bizarro, tá?